Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Olá a todos. Me chamo Miguel. O que vou contar aconteceu com meu pai Edivaldo, quando era mais jovem. Nessa época, ele morava no interior do Paraná. Então, vou contar a história como se fosse ele. Eu tinha acabado de completar 18 anos. Naquele ano, nossas colheitas tinham ido muito bem. Estávamos em um momento de muita prosperidade em nossa família. Meu pai tinha uma fazenda e eu trabalhava junto com ele, fazendo tudo o que podia. Nós vendíamos feijão, batata e queijo. Não éramos ricos, mas tínhamos uma vida confortável. Tudo o que um pobre poderia ter, nós tínhamos. Eu tinha 2 irmãos menores e estava ensinando aos poucos os trabalhos rurais para os dois. Eles ainda eram muito jovens, mas quando ficassem mais velhos, poderiam nos ajudar também. Quando eu tinha um tempo livre, adorava passear com meu cavalo Faísca. Ele era um alazão branco muito bonito e tinha ganhado de meu pai no meu aniversário. Aqueles eram tempos simples, porém muito felizes. Eu andava pela região sem preocupação alguma. Violência era inexistente naquelas redondezas. Certo dia, aconteceu uma festividade muito grande na região. Era aniversário de 15 anos de Aldenora, a filha do meu padrinho Nonato, e reuniu a maior parte das famílias que viviam ali. Eu também acabei indo com a minha família. Nessa época, uma festa de debutante era algo a ser celebrado. Quando eu cheguei lá, meu pai me apresentou a vários conhecidos e suas famílias. Foi então que eu a conheci. Seu nome era Célia, uma moça muito bonita. Nos apresentamos e logo começamos a conversar. Dessa conversa surgiu uma boa amizade. E alguns meses depois, criei coragem e a pedi em namoro. E felizmente, ela aceitou. Devido ao trabalho na fazenda, eu só podia vê-la nos fins de semana. Eu sempre ia no finalzinho da tarde e ficava por lá até umas 10 da noite. E essa foi minha rotina durante vários meses. Meu pai estava chamando minha atenção nos últimos fins de semana. Circulavam boatos por aquelas regiões. Estavam acontecendo muitos ataques às fazendas próximas, e alguns animais amanheciam mortos. O povo comentava que aquilo tudo era obra de um lobisomem, e meu pai me repassou toda a história. Eu disse para o meu pai que devia ser alguma raposa ou outro animal selvagem, e aquele povo desocupado já começava a inventar histórias. Meu pai, muito sério, disse: "O seguro morreu de velho. Mesmo assim, tome cuidado e chegue mais cedo." Devíamos dormir cedo aquela noite, porque iríamos levantar às 4 da manhã para ir à cidade. Íamos entregar uma remessa de queijo na feira. Eu prometi que ia voltar cedo, mas não fiz isso. Quando percebi a hora, vi que já passava das 10 da noite. Me despedi de todos na casa de Célia e segui viagem com meu cavalo Faísca. Ia chegar em casa quase à meia-noite. Já estava até imaginando a bronca que ia levar do meu pai. Então lembrei de algo. Eu poderia cortar caminho através de uma velha fazenda abandonada. O dono morreu há uns anos atrás. Como os filhos moravam todos na capital, o lugar ficou vazio. Esse trajeto economizaria 1 hora de viagem. Se eu passasse por ela, ia chegar na minha casa antes da meia-noite. Então não pensei 2 vezes e segui caminho. Chegando perto dessa fazenda, meu cavalo se empinou. Não queria me obedecer de jeito nenhum. Eu insisti, dando comando para que seguíssemos caminho, mas ele acabou foi me derrubando e saiu correndo pelo caminho que já tínhamos vindo. Já era muito tarde e voltar não era a melhor opção que eu tinha. Então resolvi seguir caminho cortando pela fazenda.
Ao andar por alguns minutos, percebi um barulho bem distante pela estrada e que se aproximava em minha direção. Eu parei de andar e fiquei só escutando. Parecia que algo corria muito rápido. Pelo barulho das passadas, devia ser bem grande. Imaginei que se tratava de outra pessoa a cavalo. Porém, era bem estranho, já que aquela estrada era pouco usada, principalmente à noite. De repente, ouvi um grunhido estranho, que fez eu me arrepiar inteiro, e comecei a sentir medo. Seja lá o que fosse aquilo, eu não queria dar de cara com aquele bicho. Na beira da estrada tinha uma moita de capim bem alta. Eu entrei nela e fiquei esperando aquela coisa passar. Mesmo estando escuro, quando aquilo se aproximou, eu pude ver. Era todo peludo, tinha braços longos, pernas curvadas e a cabeça avantajada. No escuro, deu para ver o brilho dos seus olhos. E aquilo fazia uns barulhos muito feios enquanto corria. O medo tomou conta de mim. Nunca tinha visto nada parecido. Pelo tamanho daquele bicho, se ele me achasse, me rasgaria em pedaços. Para minha sorte, aquilo passou correndo e não parou. Seguiu a estrada e foi se afastando, até que eu não o ouvi mais. Fiquei imóvel por vários minutos, até que comecei a me acalmar e consegui me mexer. Eu saí correndo na direção oposta daquele bicho. Um tempo depois, consegui chegar em casa. Comecei a bater na porta desesperado, e meu pai logo abriu. Parecia até que estava me esperando. Ele disse que eu estava muito pálido e perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo o que tinha visto a ele. Ele agradeceu a Deus por eu estar bem, mas também disse que isso aconteceu comigo e não foi por falta de aviso. Desde esse ocorrido, eu só visitava minha namorada durante o dia. Mas os boatos sobre aparições daquele bicho continuaram naquela região por um bom tempo. Nunca mais vi nada de estranho, graças a Deus. Mas essas lembranças me acompanham até os dias de hoje. Meu nome é Mônica. Esse relato quem me contou foi minha avó Dilce. Até hoje não achei uma explicação se isso que ocorreu foi uma obra demoníaca ou de algum outro ser. Isso aconteceu por volta dos anos 50, na Vila Maicuru, que fica próximo à cidade de Monte Alegre, no Pará. Naquela região, além da vila, existiam várias fazendas, e todas sempre à beira do rio Amazonas. O meio de transporte mais usado na época eram as canoas. Naquela vila, existia só um mestre canoeiro. Era um senhor que morava sozinho, então todas as encomendas só ele recebia. Um dos fazendeiros daquela região mandou um vaqueiro ir na casa desse senhor e encomendar uma canoa. Como é um processo demorado e ele trabalhava sozinho, ele deu o recado para que o vaqueiro voltasse após um mês, para já pegar a canoa pronta. Passado um mês, aquele vaqueiro retornou, já por volta do fim da tarde. Chegando na casa daquele senhor, ele não parecia estar normal. O canoeiro tinha perguntado se estava tudo bem, e ele só balançava a cabeça. Aquele senhor então respondeu que estava na fase final da canoa. Ele estava esperando o breu secar. Para quem não sabe, o breu é um líquido preto, que é extraído de várias plantas, e deve ser fervido por dias, e é usado nos retoques finais da confecção de uma canoa. O vaqueiro então começou a agir mais estranho. Ele tinha ficado sussurrando e aquele senhor não entendia nada do que ele falava. Além de que o vaqueiro fez um pedido um tanto incomum. Ele insistia que queria comer mingau de breu. O senhor teve um ataque de risos e disse para o vaqueiro que ele era um homem esquisito. Mas o pedido continuou. O vaqueiro só insistia ainda mais. O senhorzinho começou a ficar com raiva daquela brincadeira e resolveu atender ao pedido dele e fez um mingau de breu. Colocou o leite e mexeu aquela mistura por vários minutos e serviu aquilo numa cuia. O senhorzinho, enfurecido, pensou em testar a coragem daquele homem. Até parece que alguém em sã consciência ia beber aquilo, já que o breu é uma substância extremamente tóxica. Quando ele entregou aquela cuia cheia de mingau de breu, que ainda estava fumaçando de tão quente, o vaqueiro nem pestanejou e tomou aquela cuia toda. O senhorzinho ficou espantado
E claro que o breu, sendo algo tóxico, não demorou muitos minutos e o vaqueiro caiu ali morto. Ele olhou se ele estava respirando e não sentiu nada. Encostou a cabeça no peito e não escutou seu coração. Ele percebeu que aquele homem realmente tinha morrido, mas já estava iniciando a noite. Levar aquele corpo naquele horário seria impossível. Então ele achou melhor amanhecer para levar o corpo daquele vaqueiro e jogou um lençol por cima dele. Por volta das 10 da noite, ele decidiu se deitar para tentar dormir. O sono não chegava, devido a tudo que tinha acontecido. Ele se perguntava o que tinha dado naquele homem para ter feito aquela loucura. De repente, percebeu que o corpo do homem morto mexeu o braço. Ele mais uma vez foi ver se o coração do homem batia, mas não ouviu nada. Ele ficou assustado com aquilo e continuou olhando para aquele corpo, até que ele mexeu as pernas. Então ele disse: "Te aquieta, rapaz. Você já está morto." Foi aí então que aquele homem morto começou a se levantar. E aquele senhor não pensou duas vezes. Correu e subiu no seu cavalo. Enquanto cavalgava, ele olhou para trás. E aquele homem supostamente morto vinha correndo atrás dele. Corria meio que de quatro, como se fosse um animal. Aquele homem soltava gritos horríveis, que não pareciam sair de uma garganta humana. Aquela perseguição continuou por alguns minutos, até que aquilo foi ficando para trás. O senhor correu em cima do cavalo umas 2 horas sem parar, e não viu mais aquela coisa, até que chegou justamente na fazenda do homem que tinha encomendado a canoa. Chegando lá, ele percebeu que seu cavalo estava exausto, e mesmo pedindo a ajuda dos outros vaqueiros, o cavalo morreu de exaustão. O senhorzinho explicou tudo o que tinha acontecido ao fazendeiro. Então o fazendeiro pediu que esperasse amanhecer e que ia ver o corpo de seu vaqueiro. No dia seguinte, eles foram à casa do mestre canoeiro. Chegando na casa dele, procuraram por todo lugar, mas não havia corpo. Eles continuaram as buscas pensando que aquele homem estava precisando de atendimento médico. Encontraram alguns rastros indo em direção à mata, mas nada do homem. O que era aquele homem, ou se algo o havia possuído, eu não sei. E só acredito nessa história porque a ouvi várias vezes de minha avó, e ela afirma ter ouvido do próprio canoeiro. Esse caso ficou tão famoso que até os dias de hoje é lembrado por muitos naquela região. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.